Quer me perguntar algo, Sr. Strobel? Sim, bom, eu li o seu livro e uma coisa chamou a minha atenção. Como alguém pode usar o argumento de evidência histórica da ressurreição quando a ressurreição, por natureza, é um milagre, não é? E sabemos que milagres não podem ser provados cientificamente. Tá, mas não temos que provar um milagre para provar a ressurreição. Oh, tá certo. Adoraria ouvir sua explicação. Não, só é preciso mostrar que Jesus morreu e foi visto depois. Tá, tudo bem, mas as pessoas que dizem que viram Jesus eram fanáticos religiosos. No meu trabalho, chamamos essas pessoas de fontes influenciáveis. Olha, eu não estou interessado em influências, Sr. Strobel. Olha, eu ligo para os fatos por motivos profissionais e pessoais. Então, onde estão os fatos, Dr. Habermas? A lenda da ressurreição é mais uma lenda do que uma história, não é? Sério? Não segundo os registros históricos. Sabia que temos registros da ressurreição com testemunhas oculares que são da mesma época da própria ressurreição? Essa fonte também diz que 500 pessoas diferentes viram Jesus ao mesmo tempo. Não estamos falando de décadas ou séculos depois da crucificação, Sr. Strobel. São meses. E então, toma um cafezinho? Tá bom. Tudo bem, 500 testemunhas, mas continua sendo a mesma fonte histórica, a Bíblia. Errado. Há pelo menos 9 fontes antigas dentro e fora da Bíblia confirmando que discípulos e outros encontraram Jesus depois da crucificação. Mas eles já eram seguidores de Jesus Cristo. Bom, não todos. Pense em Saulo de Tarso. Ele originalmente era perseguidor de cristãos. Ele os caçava e os matava. Mas morreu como o apóstolo Paulo, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Mas não podemos nos enganar, doutor. Pessoas morrem por mentiras o tempo todo. 900 pessoas morreram bebendo suco envenenado em Johnstown. É verdade. E há outros exemplos como este na história, mas olha só a diferença. As pessoas não bebem veneno de propósito por algo que sabem que é mentira. Tem razão. Se os primeiros mártires da igreja soubessem que a ressurreição era mentira, por que gostariam de morrer por isso? Você morreria? Eu gostaria de voltar numa coisa que disse antes. Você disse que isso era pessoal para você. Por que disse isso? Perdi minha esposa Debbie para o câncer. Eu sinto muito, doutor. Essa foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Mas durante aquela época eu confrontei minhas crenças. Foi onde encontrei meu verdadeiro conforto. Porque eu sei que vou ver minha esposa outra vez algum dia. Olha, me perdoa, mas como um homem que prima por valorizar as evidências, não acha que esse tipo de pensamento esperançoso enfraquece o seu argumento? Nem um pouco. O fato de eu me beneficiar da gravidade não prova que ela é real. Assim como eu não gostar de mosquitos, não é argumento contra a existência deles. Olha, o que eu quero e o que eu não quero não tem impacto na verdade. Dito isso, se a ressurreição de Cristo significa que posso estar com Debbie outra vez, eu não tenho problema em ficar feliz com isso. Às vezes, a verdade nos lembra do que realmente importa. Imagina, é um prazer. Sabia que eu também sou um pouco historiador? Então, Oh, é? Pois é. Então, particularmente, eu estou intrigado pelo seu trabalho arqueológico. Uma vida passada. Vida passada. Eu estou um pouco surpreso devido à sua incrível reputação que tenha desistido de tudo por isso aqui. Poderia ser mais específico? Bom, para mim parece que nos últimos 2000 anos o cristianismo tem criado esses rituais, essas regras, sabe? Eles construíram essas detalhadas e sempre caras catedrais e tudo isso para apoiar uma fé que eu acredito que não tenha um bom embasamento, não é? E mesmo assim ainda está de pé. Porque as pessoas continuam contando as mesmas histórias várias e várias vezes. Só porque eu resolvo escrever alguma coisa e enterrar, isso não a torna uma verdade. Acho que estou entendendo o motivo da sua visita. Olha, eu entendo que algumas pessoas dizem ter visto Jesus depois de sua crucificação e algumas até escreveram isso, mas a minha dúvida é como ter certeza da legitimidade desses manuscritos. Do mesmo jeito que autenticamos qualquer documento histórico, comparando e contrastando com as cópias que recuperamos. É chamado de análise textual. Quanto mais cópias tivermos, melhor poderemos cruzar as referências e descobrir se o que está escrito no original é historicamente correto.
E quanto antes vierem na história, melhor. Veja a Ilíada de Homero, por exemplo. É original? Tão original como a terra macedônica de onde eu a escavei. Os gregos consideraram isto a Bíblia deles por muitos séculos. É verdade. Essa é uma das 1565 cópias que existem hoje. Agora, a Ilíada foi composta 800 anos antes de Cristo. Sei. Essa cópia grega é do século III depois de Cristo. Então, 800. Isso quer dizer que são 1100 anos entre esta cópia e a original, não é? Correto. Só há uma coleção de escritas antigas que tem mais cópias autenticadas do que a Ilíada. Pode adivinhar qual é? Vai dizer que é a Bíblia. O Novo Testamento. Tá, e quantas cópias são? Até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. É 4 vezes mais do que a Ilíada. Sério? Os primeiros fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no Egito Antigo e são datados do século II depois de Cristo. Próximo quanto do original? Menos de 30 anos. Tem um dos fragmentos em minha coleção. É um belo tesouro, não é? Depois do Novo Testamento e da Ilíada, o próximo colocado nem chega perto. Só temos umas 100 cópias de Sófocles, 7 cópias das tetralogias de Platão e apenas 5 cópias de qualquer coisa de Aristóteles. Na verdade, se você agrupar as cópias restantes de Aristóteles, não chegariam nem a 1 metro. Se fizer o mesmo com as cópias restantes do Novo Testamento, a pilha seria de 1,5 km. Nada mais na história chega tão perto. Isso não é confiável? Mas por que ele faria isso? Porque permitiu que fosse morto. Se ele é realmente o Filho de Deus, por que não usar seu poder para defender a própria vida? A resposta a isso foi o que me tirou da lama e me trouxe para a igreja. É realmente muito simples. O amor. O amor. Doutora Roberta Waters, presidente da Associação Americana de Psicanálise, agnóstica Ah, agnóstica, e finalmente. a maior autoridade em comportamento humano na Universidade Purdue. Indiana, ótimo. Dr. Waters, Oh! Olá, Sr. Strobel. Por mais que eu queira ajudar um amigo cético, o que está propondo é completamente impossível. mas como pode dizer isso? Se Charles Manson pode transformar seus seguidores em zumbis, assassinos, com certeza os seguidores de Cristo podem ser convencidos de suas próprias ilusões. Escute, alucinações são como sonhos. Elas acontecem em mentes individuais. Não se espalham como um simples resfriado. Tá legal, então um hipnotizador transforma um palco cheio de vendedores de seguro em galinhas ciscando. Isso não está acontecendo ou... Não, claro que está. O poder da sugestão pode ser muito profundo, mas uma coisa é ser hipnotizado a fazer sons de animais e outra, bem diferente, é fazer 500 pessoas terem o mesmo sonho. Para ser honesta, isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. E sem a tumba vazia, a senhora e eu não estaríamos tendo essa conversa. Se Jesus se recuperou dos ferimentos, isso resolve o problema. Todas essas pessoas poderiam ter visto ele, não é? Sim, mas acredito que isso não seja um problema mental. Precisa falar com um médico. Claro. Desculpe fazer você viajar até aqui, mas quando alguém me liga dizendo que quer discutir o evento mais significativo na história humana, sinto que é importante que façamos cara a cara, não acha? Claro, tudo bem. Eu agradeço pelo seu tempo. Então, minha estratégia de ataque é essa. O motivo das testemunhas terem visto Jesus depois do Calvário é porque ele não morreu na cruz. Porque se ele não morreu, não há ressurreição, correto? Isso aí. Então, se foi o próprio Jesus ou alguém mais que o retirou da cruz, ou se ele forjou a própria morte, não importa. Acabaria totalmente com cada aspecto da ressurreição. Certo, a teoria do desmaio. É isso aí. Ele desmaiou, não morreu. Sinto que há um monte de céticos na sua frente com essa hipótese.
incluindo 1 bilhão de muçulmanos no mundo todo que também não acredita que Jesus morreu na cruz porque o Corão diz isso. Com todo respeito ao Islã, o Corão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Eu prefiro minhas fontes históricas, que é um pouco mais perto dos eventos reais. Eu entendo, mas o senhor não considera que é possível? Sr. Strobel, eu sou um médico e um cientista. Eu já vi muitos fenômenos estranhos durante a minha vida, mas a teoria do desmaio é uma bobagem. Bobagem? Essa é uma opinião médica? É sim, na verdade é. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Venha comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e, inevitavelmente, Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então talvez tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. Que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Com licença, doutor. Um momento. Mas eu tive um problema sério com a maioria dos peritos com quem eu conversei. Que é? A maioria deles não foi imparcial. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que o senhor também não está sendo. E estaria correto, senhor. Mas eu aprendi que a maioria dos imparciais que passam por essa jornada raramente permanecem assim. No entanto, eu posso indicar uma das mais imparciais fontes que eu conheço. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? É claro, é um grande jornal científico, eu tenho que admitir isso. Sobre a morte física de Jesus. Claramente, o peso das evidências médicas e históricas indicam que Jesus estava morto antes do ferimento na lateral do tórax. Consequentemente, interpretações baseadas na presunção de que Jesus não morreu na cruz parecem estranhas diante do conhecimento médico moderno. Doutor, eu devo admitir, o senhor não está me dizendo o que eu esperava ouvir hoje. Questões cíveis falando? Lee Strobel. Sou eu? Aqui é Bill Craig. Desculpa, quem? Bill Craig. Dr. Craig, obrigado por retornar minha ligação. Desculpe a demora. Estou ligando de Jerusalém. Tenho que dar uma palestra daqui a pouco. Não queria deixar você esperando. Bom, eu vou direto ao assunto. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a suposta ressurreição de Jesus e eu quero falar sobre uma teoria. Talvez a razão da tumba estar vazia foi porque o corpo de Jesus não esteve lá desde o início, porque sabemos que os romanos jogavam o corpo dos crucificados para os cachorros. Não há evidências, mas há registros
específicos de que isso não aconteceu com Jesus. Que registros são esses? Os primeiros registros dizem que Jesus foi devidamente enterrado na tumba e os romanos permitiam os enterros para algumas vítimas de crucificação. Mas ainda tem uma coisa que não se encaixa pra mim sobre essas supostas testemunhas oculares que dizem ter encontrado a tumba de Jesus vazia. O quê? O fato de serem todas mulheres? É, porque sabemos, segundo os costumes judeus, que as mulheres não eram testemunhas confiáveis, não é mesmo? Certo. Então por que os 4 escritores do Evangelho disseram que foram mulheres que descobriram a tumba vazia? É o que eu tô perguntando. Bom, se você fosse um judeu do século I inventando uma história do nada, não diria que foram mulheres que descobriram a tumba. Iria danificar o caso e não ajudar. Tá, talvez fossem discípulos sem talento pra escrever. Ou os discípulos registraram o que aconteceu mesmo e deixaram a história seguir adiante. Tá bom, tudo bem, mas você tem que admitir que existe um espaço em branco em tudo isso, não é? Um espaço em branco? Olha, o fato dos evangelhos estarem cheios de contradições sobre a tumba vazia, tá? Se eu publicasse uma história com tantas falhas, eu estaria demitido. Se olharmos o evangelho, ele começou em Mateus, não é? Mateus coloca Maria Madalena e uma outra Maria na tumba. Quando lemos Marcos, ele adiciona Maria Salomé. Depois Lucas acrescenta Maria, mãe de Tiago, e outra mulher chamada Joana. Mas o que é isso? Sei lá, precisa de um mapa para entender essa bagunça. Sim, há diferenças, mas não incomoda a maioria dos historiadores. Por quê? Por que não incomoda? Incomoda a mim, por que não a eles? Porque o foco da história é o mesmo nos 4. Depois de Jesus ser colocado na tumba, foi visitado no domingo de manhã por um pequeno grupo de mulheres que descobriu que o corpo sumiu. Você estudou direito? Em Yale eu estudei. Então sabe que quando a polícia questiona várias testemunhas na cena do crime, ela nunca espera que os detalhes secundários sejam consistentes, desde que o foco do relato seja o mesmo. Se forem muito similares, é suspeito. É verdade. É exatamente disso que estamos falando aqui. A tumba vazia é baseada em evidência. E evidência não é o seu negócio? É sim. É, mas e se a ressurreição for um dos detalhes históricos que foi registrado incorretamente? Como saber? Algum dia vamos saber? Lee, deixa eu perguntar uma coisa. Quer mesmo saber a verdade ou sua mente já tem a resposta, independente dos fatos? Olha, doutor, eu sou um jornalista, tá bom? É meu trabalho fazer suposições até que se prove o contrário, e é o que eu tô fazendo. Bom, eu entendo isso. Mas quando as evidências serão suficientes para você? Oh. O que foi? Vocês e seu Deus, vocês falam sem sentido, vocês oferecem um pouco de evidência, mas não o bastante para ser conclusivo. E preenchem as lacunas com, bom, você precisa ter fé. Não faz o menor sentido. Você é muito irritante, sabia? Não me provoca, Kenny. Você não perde a menor chance de se gabar para todos nós de como é um grande repórter. Então por que não consegue fechar essa matéria? Mas do que é que você está falando? Aqui é onde o angu encaroça, meu amigo. Um dos meus heróis foi C.S. Lewis, um homem que começou cético assim como você. Ao final de sua jornada, sabe o que ele falou? Ele falou: se o cristianismo é falso, não tem importância. Mas se for verdade, não há nada mais importante no universo inteiro. Você quer a sua esposa de volta? Adivinhe só, as pessoas no inferno querem água gelada. Nem todos ganham aquilo que querem. Para de me culpar, e é a igreja e Deus, e faça o seu trabalho. Junte as provas, siga os fatos e escreva a história, ganhando ou perdendo. Boa noite. O único caminho para a verdade é pelos fatos. A fé cristã inteira está baseada na ressurreição de Jesus. Se ela não aconteceu, então é um castelo de cartas. Só é preciso mostrar que Jesus morreu e foi visto depois. Como podemos ter certeza da legitimidade daqueles manuscritos? Arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. Nada mais da história chega tão perto. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? Claro. Jesus Cristo morreu naquela cruz. O senhor não está me dizendo o que eu esperava ouvir. E se for verdade, você não iria querer saber? Os primeiros registros dizem que Jesus foi enterrado na tumba. A tumba
vazia é baseada em evidência. E evidência não é o seu negócio? A fé é evidência de coisas que não podemos ver. Qualquer historiador cuidadoso veria que o foco contado é consistente, mesmo se alguns detalhes secundários forem contados de diferentes perspectivas. 500 pessoas diferentes viram Jesus ao mesmo tempo. Isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. Os discípulos registraram o que realmente aconteceu. Pessoas com nenhuma motivação para mentir. Mas quando as evidências serão suficientes? Eu senti que talvez seja mais real do que qualquer coisa que já senti na minha vida. Não é uma condição que alguém poderia forçar. Ainda é preciso ter fé. Mas por que ele faria isso? É realmente muito simples. O amor. Tá certo, Deus. Você venceu. Quando você se tornou cristã, eu entrei em pânico. Eu entrei. Eu fiquei com medo. Eu senti que precisava salvar você. Então eu decidi pesquisar e provar que tudo isso era uma grande mentira. E foi isso que eu estive fazendo nesse tempo todo. Você pesquisou? Foi, olha só isso. Isso é tudo que eu pesquisei. Por isso estive tão distraído. Por isso fui para a Califórnia. Eu tinha que provar que estava tudo errado. Mas não consegui. A evidência da sua fé é bem mais complexa do que eu poderia imaginar. Mas não foram só as evidências, sabe? Foi você. Você nunca deixou de me amar. Nunca desistiu de mim. Deus também não. O que você está querendo dizer? Não dá nem para imaginar que eu vou dizer essas palavras em voz alta. Eu acredito.